Olá, galera. Eu venho aqui para a gente tentar entender cinemática, os conceitos básicos que eu coloquei lá no estudo dirigido. E aí passei alguns exercícios e aí eu obtive alguns feedback de algumas dificuldades para entender melhor. Tá? Então eu vou tentar aqui dar uma pincelada no que está no estudo dirigido. Tá? Primeiro o que é a cinemática? A cinemática é um ramo da física, né? Mais especificamente ela está dentro de mecânica, que estuda os movimentos. Ela não está preocupada como aconteciam os movimentos. Ela quer descrever o movimento. A velocidade é tal, está na posição tal. Agora, o que gerou o movimento é um outro ramo da física que estuda isso, tá? E aí, quais são os conceitos mais importantes, tá? Existem vários, mas os mais importantes. Referencial, tá? Tudo que você falar em cinemática, você tem que adotar um referencial, tá? Ou seja, seria um ponto de vista. Vamos supor que eu pegasse aqui um copo com água até a metade, tá? Eu poderia dizer que o copo está meio cheio. Você poderia dizer que está meio vazio. E aí, quem está certo? Todo mundo, porque depende do referencial, tá? E isso é extremamente importante para sabermos se um corpo, um objeto, ele está em movimento, em repouso e a sua trajetória. Tudo depende do referencial. Tá? Por quê? Para eu dizer que um corpo está em movimento ou em repouso, eu tenho que dizer em relação a que referencial. Por isso que se diz que movimento e repouso são conceitos relativos, ou seja, eles estão relacionados a alguma coisa. Não é uma forma absoluta, está em movimento, está em repouso. Tá? Vamos a um exemplo. Imagina que eu esteja aqui na minha Batcaverna, sentado ali no portão, aí vejo você passar em frente à minha rua dentro de um carro, dentro de um Uber, vamos colocar um Uber, tá? E você está sentado no banco de trás. Então, para mim, tendo como referencial eu, Humberto, você está em movimento. Por quê? Porque eu vi você passando de carro em frente à minha Batcaverna. Agora, em relação ao motorista que está contigo aí dentro do Uber, você está em repouso. Você está ali sentado, então ele olha para você, você está em repouso. Por quê? Porque você está acompanhando o mesmo movimento dele, né, na mesma direção. Entenderam a ideia? Então, você está em movimento em relação a mim, tendo como referencial eu que estou sentado aqui no meu portão. Em relação ao motorista que está com você dentro do carro, você está em repouso. Um outro exemplo, vamos supor que eu fique parado aqui. Em relação a você, eu estou em repouso. Você está me vendo aí em repouso, né? Agora, em relação a alguém que está fora do planeta, né, o Superman, por exemplo, eu estou em movimento. Por quê? Porque a Terra está em movimento. Então, ele está me vendo em movimento. Tá? Então, isso é muito importante para entendermos esse conceito de estar em movimento e repouso. Toda questão que falar, que você tiver que abordar, se está em repouso ou em movimento, você tem que dizer em que referencial. Tá? E aí, o que é a trajetória? É o caminho percorrido, né, de acordo com aquele referencial. Então, o caminho pode ser uma circunferência, pode ser circular, pode ser retilíneo, pode ser parabólico, tá? Que é uma parábola. Vocês viram, né, ano passado, estudando, ou em anos anteriores, em função do segundo grau, se estuda a parábola, mas isso depende também do referencial, como é que esse referencial está vendo o seu movimento. Tá legal? Então aí no material eu coloquei o exemplo, né, de um avião soltando um pacote. Para o motorista, o piloto do avião, ele vai ver uma trajetória retilínea vertical. Quem está lá embaixo vai ver uma trajetória parabólica, tá? Que a cada instante, vai aumentando aqui a distância, vai formando uma parábola, ou uma semi-parábola, que a gente só pega parte da parábola, tá? Posição. Imagina que eu estou aqui com o meu carro na estrada, tá? Não sei fazer carro, isso aí foi o melhor que eu pude fazer. Aí as estradas, você já deve ter percebido, tem quilômetro 100, quilômetro 120. Então, qual é a minha posição
nesse momento da estrada? A minha posição é 230, né? Ou 230 quilômetros, tá? Ou quilômetro 230. Por quê? Porque é onde eu estou naquele momento. É como se o GPS marcasse, ó, Humberto está na posição no quilômetro 230, tá? Agora, toma cuidado para não confundir com o conceito de distância percorrida, tá? Então, aqui o S é 230, tá? O que é o S? S é o símbolo para representar a distância. Vem de space, tá? Então, S vem de espaço, tá? A gente sempre simboliza pela letra S. Agora, o que é a distância percorrida? Imagina que eu estou aqui no quilômetro 230 e quero chegar aqui no quilômetro 250. Vamos supor que aqui tenha uma lanchonete ou um posto de gasolina, que precisa fazer uma parada antes de seguir viagem. Então, qual a minha distância percorrida? Para eu calcular a distância percorrida, eu pego a minha posição final menos a posição inicial, tá? A gente representa por S menos S0, tá? O que é o S0 aqui? Esse S0, quando aparece em física, indica sempre inicial. Então, S0 é o espaço inicial ou posição inicial. Então, qual é a minha posição final? Então, eu quero chegar no quilômetro 250, supondo que eu cheguei, né, porque é a distância que foi percorrida, então é 250. E minha posição inicial? Onde é que eu estava quando eu comecei a marcar a distância? 230. Ou seja, qual a distância que foi percorrida? 250 menos 230, 20 quilômetros, tá? 250 menos 230, ou seja, a distância percorrida 20 quilômetros. A minha posição, que a posição é naquele momento, 230 quilômetros, tá? Ponto material e corpo extenso, a grosso modo, é o que eu coloquei no material. Ponto material é quando as dimensões daquele corpo, né? E quando eu estou falando corpo, não é o corpo físico é qualquer objeto, tá? Ela pode ser desprezada, tá? Vamos supor que você está no teu helicóptero, tá? Você endinheirado, está com seu helicóptero passando pela cidade, aí você me vê lá embaixo, tá? Aí lá o professor Humberto, tal. Para você, a minha dimensão ali, ela é desprezível. Você está lá em cima, dentro de um helicóptero. Então, para você, eu sou um ponto material. Agora, vamos supor que esteja um outro aluno da sala passando por mim, né, do outro lado da calçada. Ele olha para mim, fala comigo a cena. Para ele, eu sou um corpo extenso, porque a minha dimensão ali é relevante para ele, tá? Isso no sentido, eu botei no sentido do dia a dia, tá? Mas isso tem aplicações mais na física. Então, isso também depende, então, do referencial e do fenômeno que você está estudando. Se a dimensão for importante, é um corpo extenso. Se a dimensão for desprezível, aí é um ponto material. Tá legal? Aí na próxima aula eu vou fazer um vídeo para comentar a correção dos exercícios. Tá legal? Forte abraço!